Amiga, você senta para almoçar, abre o celular para ver uma coisa rapidinha e topa com a cara do Zé Felipe no podcast. Episódio novo. Camila Loures e Mari Menezes de um lado, ele do outro. E já nos primeiros minutos você entende que aqui a conversa não vai ser sobre sertanejo, nem sobre agroplay, nem sobre Ana Castela fofa. O Zé abre a boca e solta uma frase que ninguém esperava. Ele conta que chegou num ponto onde tomava 10 comprimidos para dormir na mesma noite. 10. E ainda colocava mais 35 gotas de outro remédio em cima, e você já para tudo o que está fazendo. Pois é, amiga. Hoje eu vou te contar com calma tudo o que rolou nessa entrevista que já é a mais comentada da semana no Brasil. Eu vi, revi, anotei os detalhes, cruzei com o que saiu nos jornais e separei para você o que é fato confirmado, o que é indício e o que ainda circula como boato. Porque tem muita coisa misturada nessa história e no meio dela tem um detalhe sobre o espelho do banheiro que mudou a vida do Zé Felipe. Guarda isso porque eu volto para contar. E já adianto uma coisa. Se você acha que a confissão dos remédios foi o ponto mais pesado do episódio, segura a sua respiração porque tem outro assunto que ele abriu no meio da conversa. Um assunto que envolveu a relação dele com a Virgínia nos últimos meses de casamento. E amiga, isso aqui ninguém tinha ouvido ele falar antes. Mas a gente chega lá. Por enquanto, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização dessa novela real, porque esse caso ainda vai render muito nos próximos dias. Vamos voltar um pouco. Para quem está chegando agora nesse universo, deixa eu te situar em 20 segundos. O Zé Felipe é filho do Leonardo, tem 27 anos. Foi casado com a Virgínia Fonseca por quase 5 anos. E dessa união nasceram 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Em maio do ano passado, eles anunciaram a separação, e o Brasil inteiro ficou de queixo caído porque nada fazia sentido. Eram o casal imagem das redes sociais brasileiras. Postavam café da manhã juntos, viagem juntos, enrolação juntos. A gente via a Virgínia aparecendo no estúdio onde ele gravava, ele aparecendo nas lives dela, as crianças na piscina, tudo muito perfeito, e de repente, acabou. Meses depois veio aquele romance relâmpago com a Ana Castela. 2 meses e meio, amiga. Uma temporada de novela. A boiadeira apareceu de mãos dadas com o Zé, postaram juntos, a família Leonardo adotou a menina como filha, e o Brasil chegou a cogitar que era o recomeço da vida do cantor. Só que em janeiro a coisa desandou. Apareceram indícios de bate-boca, prints, seguidores prestando atenção em detalhes de postagem, e 2 semanas depois, Ana Castela saiu do relacionamento em silêncio. Zé Felipe chegou a confirmar o fim num desabafo público, mas sem explicar nada em profundidade. Esse contexto importa para entender o peso do que ele falou agora no podcast. Por que o episódio foi parar nas manchetes de todos os portais do país? Porque pela primeira vez, o Zé Felipe sentou num estúdio sem equipe de assessoria, controlando o que ele podia ou não falar. Ele chegou, deu oi para as meninas, pediu um café e soltou uma frase que abriu a caixa preta. Eu estava muito viciado em remédio, ele disse. E o tom dele era de quem tinha acabado de entender isso sobre si mesmo. A partir dali, tudo mudou. A conversa que ia ser leve, com pauta de música nova e projeto de show, virou confissão. Durou mais de 1h30, e em cada bloco ele entregou algo novo. Eu vou te levar pelos trechos mais fortes, em ordem. Você vai entender por que o Brasil inteiro está comentando esse episódio como divisor de águas para a imagem do cantor. Primeiro ponto, o fundo do poço químico. Zé Felipe contou que no último ano da vida dele, a ansiedade virou um monstro de 8 cabeças. Ele não dormia. Não conseguia fechar os olhos sem pensar em contrato, em show, em filho, em separação, em tudo ao mesmo tempo. E nesse estado, ele começou a pegar o remédio para dormir e aumentar a dose por conta própria. De 1 comprimido passou para 2, de 2 para 4, até chegar num ponto onde tomava 10 na mesma noite e mesmo assim ficava acordado olhando para o teto. Para quem não conhece, o remédio que ele descreve é da família dos ansiolíticos fortes, aqueles que derrubam qualquer pessoa saudável com uma pílula só. 10 é overdose. E 10, amiga, tá muito além de querer dormir. 10 é fuga, é pedido mudo de socorro, e ele ainda colocava 35 gotas de outro medicamento por cima. Aqui entra o detalhe do espelho que eu prometi. Numa manhã, depois de uma noite dessas, ele foi ao banheiro escovar os dentes. Olhou no espelho e viu os próprios olhos virando. Não num sentido figurado, amiga. De verdade.
A pupila dele rolou para cima sozinha, como acontece quando a pessoa está prestes a desmaiar, e ali ele entendeu que tinha passado dos limites. Ele conta esse momento no podcast com a voz mais baixa. Camila e Mari ficam em silêncio por alguns segundos. Tudo indica que o estúdio parou. E o Zé solta: naquela hora eu pensei, se eu morrer agora, o que meus filhos vão pensar de mim? É a primeira vez que ele fala publicamente numa linguagem tão direta sobre risco de vida. E olha o tamanho do gesto que veio depois. Ele procurou psiquiatra, psicólogo, entrou para a academia, começou a correr, mudou a rotina de manhã. E aqui você pode ter uma pergunta legítima. Por que ele não fez isso antes? A resposta dele é o tipo de coisa que só quem já passou entende. Ele diz: eu achava que eu aguentava tudo, porque eu sou filho do Leonardo. Eu cresci vendo meu pai passar por coisa pesada, então eu fui educado para engolir. O peso desse sobrenome sempre foi uma armadura, e aqui, pela primeira vez, ele mostra que a armadura quase matou ele por dentro. Fica comigo porque daqui a pouco eu te conto exatamente o que ele falou sobre a Ana Castela, aquela frase que em 3 palavras resumiu o namoro inteiro deles. E você vai querer ouvir porque a frase dá pano pra manga. Antes de seguir, deixa eu te trazer um detalhe de bastidor que complementa esse quadro. Segundo pessoas próximas à família Leonardo, que circulam entre os colunistas de fofoca há semanas, o Leonardo percebeu a gravidade do que estava acontecendo com o filho num almoço de domingo em Jussara, no Goiás, na fazenda da família. O Zé teria chegado com olheira profunda, com a fala arrastada, com o garfo tremendo na mão. Leonardo teria pedido para conversar a sós, e segundo o próprio Zé no podcast, a conversa entre pai e filho durou 3 horas. Tudo indica que foi ali, nessa conversa, que a decisão de procurar médico foi tomada. Leonardo teria oferecido pagar o psiquiatra, teria oferecido ficar morando perto nos primeiros meses, teria oferecido tudo o que pai oferece para filho que está à beira, e o Zé aceitou. Poliana Rocha também teve papel importante nessa virada. Ela que organizou a ida do filho para a clínica, que acompanhou as primeiras consultas, que ficou responsável por controlar a medicação nova, a dose correta, os horários certos. A Poliana amiga é uma mulher que há 30 anos convive com altos e baixos da vida artística do Leonardo, e ela sabe de onde vem essa vulnerabilidade, e sabe também que tentativa de esconder piora tudo. Por isso ela escolheu enfrentar com o filho sem julgar, sem dramatizar, sem transformar em escândalo familiar. Resultado: o Zé saiu do fundo do poço em poucos meses. Com acompanhamento profissional, rede de apoio perto e sem a pressão de fingir que estava tudo bem em público. Segundo ponto, e aqui a coisa fica ainda mais íntima, a testosterona. Você que me acompanha sabe que nos últimos meses circulava um boato nas redes, meio escondido, de que o Zé Felipe andava com um problema de saúde masculina. Gente comentando que ele tinha ganhado peso, que a barba estava falhada, que ele parecia cansado. Ninguém afirmava nada. Era aquele tipo de conversa de bastidor que a coluna do Léo Dias captava, ia pro ar com palavra coberta e sumia. No podcast, ele resolveu abrir o jogo. Ele contou que foi fazer exame de rotina e descobriu que a testosterona dele tinha despencado para 100. 100. Para ter ideia, um homem saudável da idade dele fica em torno de 500 a 700. Ele estava num quinto do que deveria. Isso explica muita coisa. A apatia, a falta de energia para subir no palco, a sensação de estar num corpo que não respondia. E veio a frase que já está rodando o Brasil. Ele olhou para as meninas e falou: não estava endurecendo, estava me lascando. Assim, direto, sem filtro. Camila e Mari até riram, porque o Zé soltou isso do jeito que só quem é goiano solta, com aquele tom de quem tá rindo para não chorar. Mas a confissão é pesada. A testosterona baixa causa disfunção erétil, causa perda de libido, causa depressão também, e ele estava tudo isso ao mesmo tempo. A solução foi implantar um chip de testosterona. É um procedimento médico, feito em clínica especializada, onde colocam uma cápsula debaixo da pele que libera hormônio aos poucos durante meses. Ele está com esse chip desde o começo do ano e diz que só agora começou a voltar a se sentir homem de novo, frase dele. O procedimento, amiga, para quem não conhece, é relativamente simples. A médica ou médico faz uma pequena incisão na nádega ou no glúteo, coloca uma cápsula do tamanho de meio grão de arroz embaixo da pele e fecha. Em 5 minutos, está feito. Essa cápsula libera testosterona em dose controlada por um período de 3 a 6 meses, dependendo do organismo.
Passado esse tempo, a pessoa volta, faz o exame e, se precisar, troca. O custo no Brasil varia entre 6 e 15 mil reais por procedimento, dependendo da clínica, e é muito usado por homens que sofrem de hipogonadismo, que é a condição médica de produção insuficiente de testosterona. Tem gente debatendo nas redes se o Zé deveria ter falado publicamente desse tratamento, porque isso abre um mercado de curiosidade em torno do procedimento. Alguns especialistas em saúde masculina, ouvidos pela imprensa, comemoraram a exposição positiva, dizendo que quebra o tabu. Outros criticam, dizendo que isso pode incentivar gente a buscar o chip por vaidade, sem necessidade médica real. O debate é legítimo. E o Zé, amiga, não deu pitaco técnico, deu só o relato dele, o que é o mínimo que alguém na posição dele pode oferecer. E você, que me ouve de casa, deve estar pensando a mesma coisa que eu pensei. Isso aconteceu quando, exatamente? O Zé Felipe não dá data precisa no podcast, mas cruzando com o que ele insinua, tudo indica que o problema se instalou no último ano de casamento com a Virgínia. E aí cai uma ficha grande. Porque a gente sempre se perguntou por que aquele casamento, que parecia tão vivo nas redes, do nada quebrou. Sempre sobrou teoria. Tinha quem falasse de ciúme. Tinha quem falasse que Virgínia queria mais tempo de exposição. Tinha quem falasse em crise financeira. E agora, o Zé entrega uma peça nova do quebra-cabeça. A vida íntima do casal, nos últimos meses, pode ter virado um campo minado, com ele sem energia, sem libido e com medo de conversar sobre isso com ela. Muitos casais se afastam assim, sem briga aparente, só afastamento silencioso. Importante frisar, ele não culpa a Virgínia. Em nenhum momento ele diz que ela foi fria, ou distante, ou que cobrou. Pelo contrário, a forma como ele fala da ex-esposa no podcast é de respeito total, mas os indícios estão ali e você consegue montar o puzzle sozinha. Aqui eu paro um segundo para te pedir uma coisa. Se você está curtindo esse vídeo e acha que essa história ajuda a gente a entender um pouco mais do que rola nos bastidores desse universo sertanejo, deixa o like. Comenta aí embaixo o que você acha. Se você acredita que a separação do Zé com a Virgínia tem a ver com esse quadro de saúde dele, ou se é coincidência e a coisa já estava desandando por outros motivos. Eu leio todos os comentários. E compartilha com aquela amiga sua que é fã do Zé ou da Virgínia, porque essa aqui é para discutir no grupo. Terceiro ponto. Ana Castela entra em cena. E amiga, eu preciso que você preste atenção agora porque a frase que ele solta sobre ela é uma das mais comentadas nos últimos dias. Ele foi perguntado sobre o romance, que durou 2 meses e meio, e em vez de falar bonitinho, com rodeio de assessoria, ele soltou: "A Ana é uma menina maravilhosa, é eu de saia." Parou tudo no estúdio. Camila Loures deu aquela risadinha incrédula e pediu para ele repetir. Ele repetiu: "É eu de saia." E em seguida completou: "Deu errado. Em 2 meses deu certo, depois deu errado. Acontece, ué." Vamos destrinchar essa frase porque ela diz muito mais do que parece. Primeiro, chamar alguém de eu de saia é admitir que as personalidades eram parecidas demais. Os dois brincalhões, os dois teimosos. Os dois criados no campo com rotina de fazenda, com vínculo forte com o agronegócio. Os dois cantores, os dois com fama precoce. Você junta 2 pessoas tão iguais e dá o que dá. Explosão rápida e queda mais rápida ainda. Segundo, a expressão deu errado carrega um cansaço que é difícil de disfarçar. Ele fala como quem já superou o choque e está no momento do balanço. O tom é de desapego. E desapego, para os especialistas em comportamento, é um estado emocional muito mais difícil de voltar atrás do que a raiva. Briga ainda tem como voltar. Com indiferença, o caminho de volta é bem mais complicado. Terceiro, ele disse: "Em 2 meses deu certo, depois deu errado." E ali tem uma cronologia implícita. O namoro, que virou assunto em agosto do ano passado, funcionou até dezembro mais ou menos. A partir de janeiro começou a desandar. E em fevereiro já era passado. 2 meses e meio de relacionamento em que a primeira metade foi euforia e a segunda foi ladeira abaixo. Para quem não lembra a cronologia completa, deixa eu te montar o calendário dessa novela relâmpago. Agosto do ano passado, Zé Felipe e Ana Castela começam a aparecer juntos em bastidor de show. Setembro, primeira foto oficial de mãos dadas num evento country em Goiânia. Outubro, Ana Castela passa feriado de finados na fazenda do Leonardo, e isso vira manchete. Novembro,
Os dois postam vídeo juntos no Instagram pela primeira vez, e os fãs enlouquecem. Dezembro. Ana passa o Natal com a família Leonardo. Conhece sogros, irmãs, tios. Janeiro. Primeiro indício de treta, quando Ana posta story, sumindo das redes por alguns dias. Fim de janeiro. Zé confirma o fim em desabafo público. Fevereiro. Ana volta a aparecer em shows, sem citar o ex. Março e abril. Silêncio cruzado. E agora, abril de 2026, os dois falam oficialmente do término, cada um em seu espaço de mídia. Durante esses 2 meses e meio, os dois circularam em pelo menos 4 festivais juntos, foram vistos em 3 restaurantes diferentes em Goiânia e postaram 28 conteúdos em conjunto entre Instagram e TikTok. Números que, para uma relação tão curta, mostram quanto a exposição foi intensa. Alguns especialistas em imagem pública argumentam que essa exposição acelerou o desgaste. O relacionamento precisou virar entretenimento antes de amadurecer como relação, e quando a cobrança de público começa a pesar mais que a cumplicidade do casal, o rompimento vira questão de tempo. A parte mais interessante para quem acompanha a novela é que a Ana Castela apareceu no Fofocalizando do SBT no dia 13 de abril, ou seja, um dia antes do podcast do Zé ir ao ar, e fechou o assunto de vez. Ela disse: "Não tem mais nada com Zé Felipe e vai continuar dessa forma. Pronto, caixão fechado." E aí você já percebeu o timing, né? Ela fala no Fofocalizando no dia 13, ele grava o podcast no dia 14. Os 2 vídeos rodam junto. O Brasil se divide em 2 tribos. Quem acha que foi coincidência e quem acha que foi coreografia. Há quem defenda que as assessorias alinharam a narrativa para que os 2 ex-casais falassem da mesma semana, fechando o assunto para a caminhada daqui para frente. Outros acham que é só destino. Eu fico no meio com uma lupa na mão. E lembra do gatilho de crise? Fica com isso na cabeça. Vou voltar em breve nesse ponto porque ele se conecta com outra coisa que o Zé confessou no podcast e aí você vai entender por que ele escolheu justo a cidade de Belo Horizonte para estrear o novo projeto de shows dele. Guarda! Vamos para o 4º ponto e aqui entra a parte mais comentada em casamentos quebrados. A guarda dos filhos, a relação com a ex, o dia a dia. O Zé abriu o jogo sobre como ele e a Virgínia organizaram a vida depois da separação e o que ele contou deixou muita gente de queixo caído. Ele e a Virgínia moram a 100 metros um do outro, 100 metros, dentro do mesmo condomínio em Goiânia, uma casa de frente para outra. Basicamente, ele contou que não tem divisão rígida de dias, não tem fim de semana com o pai, semana com a mãe. As crianças transitam, comem na casa do pai, dormem na casa da mãe, tomam banho onde quiserem. A babá trabalha para as 2 casas. A cozinheira idem. É uma rotina de família que continua sendo família, só que com 2 tetos próximos. E ele solta uma frase que viralizou rapidinho. É muito prático. Muito mesmo. A gente se entende. E aí surgiu uma pergunta inevitável na internet. Se é tão prático assim, por que separaram? E aqui o Zé não responde diretamente, mas dá um indício. Ele diz: o casamento tem uma dinâmica e separação tem outra. As 2 podem funcionar, cada uma no lugar dela. Tradução da amiga. Talvez a amizade deles sempre tenha sido mais forte que o romance, e quando o romance esfriou, a amizade sustentou o que veio depois. Importante contextualizar. Desde o anúncio da separação, em maio de 2025, Virgínia e Zé Felipe nunca entraram numa briga pública. Não houve sujeira nas redes, filho usado como arma, nem advogado falando com imprensa. No universo das celebridades brasileiras, esse tipo de postura é uma raridade. O padrão costuma ser guerra. Ex-esposa detonando em live, ex-marido publicando indireta, advogado na mídia. Eles fugiram disso com uma coordenação que, agora se entende, tem base concreta. Eles ainda são família. Agora vem um detalhe que o Zé deixou escapar e que passou despercebido por muita gente. Ele contou que jantou na casa da Virgínia na semana passada. A Virgínia cozinhou. Ele jantou com as crianças, com ela, com a Margarete, mãe dela, e depois voltou para a casa dele. Esse tipo de rotina existe entre pessoas que continuam gostando uma da outra, mas que por algum motivo decidiram não viver juntas. Ex-casal que terminou mal não senta na mesma mesa. Deixa eu te pintar o quadro do dia a dia deles para você entender o tamanho da inusitada harmonia dessa família. De manhã, Maria Alice e Maria Flor acordam,
tomam café em casa com a Virgínia e depois o motorista leva para a escola. Na saída da escola, quem busca muitas vezes é a Poliana, a avó paterna, que mora ali perto. As crianças vão para a casa do Zé, almoçam com ele e com o primo Pietro, que é filho de uma das irmãs dele. Depois do almoço, atravessam a rua interna do condomínio e voltam para a casa da Virgínia. Fazem lição, tomam banho, jantam com a mãe e dormem. No dia seguinte, tudo se inverte conforme a agenda do casal. Zé viaja muito para shows, Virgínia viaja para Madrid com frequência, então a rotina adapta. O José Leonardo, o caçula, ainda é bebê e fica mais tempo com a Virgínia, mas o pai passa 2 ou 3 horas por dia com ele, sempre. Essa presença diária é o que o Zé mais defende quando fala em paternidade ativa. Ele não quer ser pai de fim de semana, ele quer ser pai de todo dia, e a configuração de condomínio permite isso. A Margaret, sogra dele e mãe da Virgínia, continua presente. Come na casa do Zé às vezes. Participa de aniversário do neto. Manda mensagem de parabéns no Dia dos Pais. No universo das famílias separadas, essa convivência entre ex-sogra e ex-genro é tão rara que parece roteiro de novela, mas é o que está acontecendo, e o Zé falou isso no podcast sem esconder nada. E aí se abre uma hipótese que os videntes do Brasil já estão martelando. Tem um vidente muito conhecido, o Robério de Ogum, que saiu dizendo essa semana que a Virgínia e o Zé vão voltar depois da Copa do Mundo. Tem outra sensitiva, a Júlia Costa, que cravou que o namoro da Virgínia com o Vini Júnior vai acabar antes do fim de ano e que o caminho espiritual dela é de volta para casa que ela nunca saiu de verdade, ou seja, a casa do Zé. Claro, amiga, vidente é vidente. A gente registra, marca no calendário e espera. Mas o Zé deu munição para esse tipo de teoria com a forma como falou dela. Sobre o namoro da Virgínia com o Vini Júnior, ele foi cavalheiro, disse que deseja o melhor para ela, que ela merece ser feliz e que quem ela escolher para ser feliz, ele vai respeitar. Mas não fez elogio ao Vini, não usou o nome dele, apenas quem ela escolher. A internet notou e transformou em meme em 24 horas. Fica comigo porque em 1 minuto eu te conto por que esse episódio do Podcats foi justamente gravado em Belo Horizonte e por que isso é absolutamente simbólico para o momento de vida do Zé Felipe. Tem uma ligação com um show histórico que ele estreia esse sábado e com uma crise que ele passou ali mesmo meses atrás. 5º ponto, e agora a gente começa a juntar as peças. Por que Belo Horizonte? O Podcats é gravado em São Paulo normalmente, mas nesse episódio o cenário era outro. O Zé Felipe pediu para gravar em BH, num estúdio montado para a ocasião, porque ele estava na cidade por motivo que a gente só entende agora. Belo Horizonte é onde ele passou uma das piores crises da vida dele. Foi ali, num show do ano passado, que ele teve o que a equipe chamou de gatilho. Subiu no palco, começou o repertório, e no meio da segunda música ficou paralisado, sem conseguir cantar, sem conseguir se mover. Os músicos improvisaram, a galera achou que era parte do show, mas quem estava nos bastidores viu o tamanho do susto. Ele foi retirado do palco e passou a noite sob cuidados de um médico. No dia seguinte cancelou shows, e o motivo oficial foi problema de saúde não especificado. Agora, o próprio Zé explica, foi pico de ansiedade, foi a noite em que o corpo disse, não aguento mais. Foi ali que ele entendeu que não dava para continuar tomando 10 comprimidos e fingindo que estava tudo bem. Foi em BH que a ficha caiu. E por isso ele escolheu BH para estrear o projeto Uma por Ano, um show exclusivo, de 3 horas de duração, ingressos limitados, formato único, que acontece nesse sábado, dia 18 de abril. A capacidade é reduzida, os ingressos esgotaram em minutos, e o conceito é esse, um show por ano em pouquíssimas cidades, com setlist pensado para ser experiência completa. Para quem está ouvindo pela primeira vez sobre o projeto, imagina um show do Roberto Carlos na intimidade de um teatro, só que com o Zé Felipe e com peso emocional de quem voltou do fundo do poço. O conceito do Uma por Ano é inspirado em projetos internacionais de artistas consagrados que escolhem poucas datas por ano para fazer show, com formato pensado para cada cidade específica. A produção do Zé Felipe decidiu começar por Belo Horizonte em abril, seguir para Fortaleza em setembro e fechar o ano com São Paulo em dezembro. 3 cidades, 3 shows, ingressos entre R$500 e R$2.500, com camarote VIP que chegou a R$5.000 por pessoa. E mesmo com esses valores, tudo esgotou. O setlist
Segundo informações do entorno da produção, tem cerca de 30 músicas divididas em 3 blocos. Primeiro bloco, as músicas do começo da carreira, quando ele ainda era filho do Leonardo tentando se firmar. Segundo bloco, os hits que consolidaram o nome dele como artista independente. Terceiro bloco, músicas inéditas, 3 delas, que vão ser apresentadas pela primeira vez nesse show e que, segundo fontes, falam abertamente sobre recomeço, sobre saúde mental, sobre paternidade. Uma dessas músicas é coautoria do Leonardo, e tudo indica que pai e filho subam no palco juntos para cantar. Esse momento, se acontecer, vai ser o mais emocional da noite. A estrutura do show inclui orquestra de câmara, corpo de dança, cenografia específica e um telão que, segundo vazamentos da equipe técnica, vai projetar imagens da infância do Zé Felipe, da adolescência, dos primeiros shows e uma sequência inédita com fotos dos 3 filhos. Quem comprou o ingresso vai ver algo que não se repete, e é exatamente esse o conceito de uma por ano, experiência. Ele voltar para Belo Horizonte, gravar podcast lá e subir no palco justo no lugar onde quase quebrou é o tipo de movimento simbólico que só faz sentido quando você junta todas as peças que ele entregou no podcast. Foi lá que ele caiu, vai ser lá que ele renasce. Tanto é assim que ele disse nos stories que esse show é a página virada, palavra dele. E tem mais. Algumas fontes que circulam nos bastidores do sertanejo dizem que a Virgínia foi convidada para estar na plateia desse show, frisando, fontes, sem confirmação oficial até agora. Se ela aparecer amanhã no evento, onde quer que seja, a narrativa da semana ganha outro capítulo. Se não aparecer, a gente registra a ausência e tira conclusões. Qualquer que seja o movimento, vai render. E você que está achando que eu estou exagerando, lembra de uma coisa. O Zé Felipe foi visto na quarta-feira à noite jantando com a família da Virgínia num restaurante em Goiânia. A Margarete, sogra dele, estava junto. As meninas Maria Alice e Maria Flor também. A Virgínia não apareceu na foto, mas estava na casa deles naquela mesma semana. Esse nível de convivência vai muito além de coparentalidade formal. Tem amarra forte ali. E quem sabe dessa amarra toda, mais do que a gente que está de fora, é exatamente a Virgínia e o Zé. Sexto ponto, e aqui a gente precisa falar do que o Zé disse sobre a Virgínia de forma explícita, porque cada palavra importa. Ele foi perguntado 3 vezes durante a entrevista sobre o estado atual da relação com ela. E as 3 vezes ele respondeu de forma parecida. A Virgínia é a mãe dos meus filhos. É uma mulher incrível e sempre vai fazer parte da minha vida. Tradução da amiga. Nada está encerrado em definitivo. Uma das frases mais comentadas foi quando Camila perguntou se ele ainda sentia algo romântico por ela. Ele deu uma pausa longa, mexeu no anel que usa no dedo mindinho, respirou fundo e respondeu: amor não some, amor só muda de lugar. Só isso. Não quis desenvolver. Mas ali, amiga, ali tem um livro inteiro. A palavra dele foi: mudou de lugar. E mudar de lugar significa que o amor ainda existe, só que em outra caixa dentro dele. Camila tentou perguntar de novo. Ele mudou de assunto, mas a resposta já estava dada. Outra confissão que pegou foi sobre a vida afetiva dele hoje. Ele admitiu, sem rodeio, que não beijou ninguém desde o fim do namoro com a Ana Castela, ou seja, desde janeiro. Para quem tem a imagem de bad boy sertanejo, de festeiro, de pegador, é uma informação que quebra a narrativa. Ele diz que não está afim de ninguém, que o coração dele está em reforma e que a prioridade hoje é saúde mental, filhos e música, nessa ordem. A parte que me deu mais carinho por ele foi quando ele falou do pai. O Leonardo tem sido, nas palavras do próprio Zé, a base. Foi o pai que percebeu primeiro que o filho não estava bem. Foi o pai que chamou para conversar sem julgar. Foi o pai que recomendou o psiquiatra. E Zé emenda com uma frase: meu pai já caiu mais fundo do que eu, e ele me mostrou que tem volta. Para quem conhece a história do Leonardo, que já enfrentou perdas duríssimas ao longo da vida, essa frase tem peso histórico. A Poliana Rocha, mãe dele, também foi citada. Zé disse que a mãe aprendeu a ficar por perto sem invadir, que ela não dá palpite em separação, que ela não interfere na Virgínia e que, por isso, ela continua sendo presença no dia a dia das crianças. É quase um manual de como ser sogra e avó sem quebrar a casa. E amiga, tem muita gente lendo essa fala como indireta para outras famílias que a gente não vai citar aqui, mas você já deve ter imaginado. Aqui, pergunta polarizante para você comentar lá embaixo. Na sua opinião,
Essa franqueza toda do Zé Felipe é amadurecimento verdadeiro ou é estratégia de imagem para reconquistar o público depois do romance polêmico com a Ana? Comenta aí, eu quero saber. Porque os dois lados têm argumento, e os próximos meses vão mostrar qual leitura acerta. 7º ponto. O que não foi dito. Porque, amiga, em qualquer entrevista desse porte, o que fica fora da câmera é quase tão importante quanto o que foi falado. E no podcast teve silêncio estratégico sobre alguns pontos. Primeiro silêncio. Gustavo Mioto. Lembra que o Gustavo namorou a Ana Castela antes do Zé e que o Zé chegou a postar indireta que muita gente interpretou como recado pro Mioto? Pois bem, o nome do Mioto não apareceu uma única vez na entrevista. E na semana passada, o Mioto lançou o primeiro single em inglês da carreira, Last Goodbye, gravado em Nashville, com clipe estreando no Fantástico. A letra é sobre fechar ciclo. Coincidência? Talvez. Mas quem acompanha o universo sertanejo ficou de olho. Segundo silêncio. Vini Júnior. O nome do jogador do Real Madrid, atual namorado da Virgínia, não foi mencionado nenhuma vez. Zé falou quem ela escolher e passou para frente. Nem elogio, nem crítica. Vai ficar para a história como o ex-marido mais elegante do ano ou como o estrategista mais inteligente do ano. Você escolhe. Terceiro silêncio. Esse menos óbvio. O Conselho Tutelar. Essa semana, a Virgínia foi notificada por causa de faltas escolares das filhas. O caso virou uma das maiores polêmicas do mês. E o Zé Felipe, que nos últimos dias tinha reagido com uma frase forte na imprensa sobre o tema, não quis tocar no assunto no podcast. Camila tentou puxar, ele desviou educadamente. Tradução da amiga. Esse é um assunto que envolve justiça, envolve as crianças dele, envolve a ex-mulher, e qualquer frase mal colocada pode virar processo. Ele aprendeu a calar. Quarto silêncio. O dinheiro. Ninguém perguntou sobre pensão, sobre divisão de patrimônio, sobre empresa da Virgínia, sobre agroplay dele, nada. E isso é sinal de que ou não tinha pauta acordada sobre esses temas, ou tinha vetos. Provavelmente a segunda opção. Na casa dos Leonardo, não se fala de conta bancária em podcast. 8º ponto. O efeito da entrevista. E amiga, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para quem gosta de observar mídia. Em menos de 24 horas depois do podcast ir ao ar, o vídeo já estava com mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. O Brasil parou para ouvir o Zé Felipe falando sobre remédios, testosterona e amor. E a repercussão foi surpreendentemente positiva. Nas redes, a maioria dos comentários foi de apoio. Muita mulher de 40 e 50 anos comentando que reconheceu no Zé o drama do marido, do filho, do irmão. Muita gente agradecendo por ele ter falado sobre saúde mental masculina, um tema que ainda é tabu no Brasil. E teve uma onda de comentários elogiando a coragem de abrir sobre impotência, porque para homem admitir isso em rede nacional é quase inédito. Colunistas importantes, como a Fábia Oliveira, do Metrópolis, escreveram que essa entrevista reposiciona o Zé Felipe no mercado de imagem. Ele sai do papel de filho problemático do Leonardo e entra no papel de jovem adulto que se reconstrói. É uma mudança de categoria, e isso vale ouro, vale contrato publicitário, vale parceria com marcas que antes fugiam dele. O mundo sertanejo também reagiu, e aqui rolou uma movimentação que merece atenção. Gustavo Lima postou uma foto antiga com o Zé Felipe e escreveu: "Parabéns pela coragem, irmão." Matheus e Cauã gravaram um story apoiando a fala sobre saúde mental masculina. Henrique e Juliano fizeram live reagindo ao podcast e elogiaram a franqueza. Até Marília Mendonça, homenageada em posts de vários cantores nesse mesmo dia, foi lembrada por Zé numa frase do episódio. A Marília me ensinou que artista tem que ter verdade no palco, e eu tô aprendendo a ter verdade fora dele também. Essa frase virou recorte circulando no Twitter em menos de uma hora. Um ponto que chamou a atenção foi o silêncio calculado de alguns nomes. Luan Santana não comentou, Zé Neto e Cristiano também não. Jorge e Matheus mandaram mensagem privada, segundo a equipe do Zé, mas não postaram publicamente. Cada silêncio, nesse universo de egos cruzados, é lido. E os leitores de bastidor já estão tentando decifrar o que cada ausência significa. Parte pode ser simples agenda de gravação, parte pode ser escolha política, parte pode ser ciúme profissional. A gente registra e volta ao tema em outro vídeo. Do lado da Virgínia, silêncio.
Ela não se manifestou, não postou reação nos stories, não deu entrevista, mas circula entre pessoas próximas a ela, segundo a coluna do Léo Dias, que Virgínia teria assistido ao episódio 2 vezes, teria falado para a equipe dela: ele tá bem, graças a Deus. Ponto. Nada mais. Sobre o resto, silêncio. Ana Castela também não reagiu publicamente. Só postou uma foto no story tomando café com um cachorrinho e os fãs dela leram como "A paz falou mais alto". A frase "é eu de saia" virou meme em 24 horas. Já tem camisa sendo vendida em marketplace brasileiro com a frase estampada: "Internet é um lugar rápido". 9º ponto, e aqui entra algo que pode mudar tudo nas próximas 48 horas. Amanhã, 18 de abril, o Zé Felipe sobe no palco em Belo Horizonte para estrear o Uma por Ano, 3 horas de show. Setlist ainda não divulgado, atração surpresa prevista, convites VIPs distribuídos a dedo para amigos e familiares. E a pergunta que todo mundo quer resposta: quem vai estar na plateia? Boatos fortes indicam que o Leonardo confirmou presença. Poliana Rocha idem, as irmãs dele também. A dúvida é: e a Virgínia? Se ela aparecer, o Brasil entra em combustão. Se não aparecer, o Brasil vai especular sobre o porquê. Qualquer movimento dela nas próximas 24 horas vira manchete. Tem outro detalhe interessante. No dia do show, o Zé postou nos stories uma foto do palco sendo montado e na legenda escreveu "lugar onde tudo recomeça". Recomeça, palavra carregada. Recomeça o quê? A carreira, a vida, um relacionamento. Cada fã interpreta à sua maneira, e cada interpretação vira tese na internet. Uma hipótese que está ganhando força entre colunistas do ramo é que o Zé escolheu esse momento, com a entrevista e com o show, para fazer um movimento de reposicionamento público que prepare o terreno para algo maior. Se esse algo maior é um retorno com a Virgínia, uma confirmação de novo relacionamento, um anúncio de projeto novo em Goiânia, ou simplesmente uma estabilização da carreira depois do ano turbulento, ninguém sabe, mas o ar tá pesado de expectativa. Fica de olho, porque se rolar um aceno público da Virgínia, um story dela com uma música dele de fundo, uma presença no show, qualquer coisa nesse sentido, a novela vira novela mesmo. 10º ponto. Antes de encerrar, eu preciso falar de uma coisa que passou quase despercebida na entrevista, mas que para mim é o dado mais revelador. Em determinado momento, a Mari Menezes fez uma pergunta delicada. Zé, você acha que teria aguentado tudo isso sem os seus filhos? E ele, amiga, ele engasgou, segurou as lágrimas. Tomou um gole de água e respondeu: sinceramente, não sei. Ali, o estúdio silenciou de novo. 3 segundos de câmera parada. E você percebe que esse homem, que tem 27 anos, 3 filhos, fortuna avaliada em valores altíssimos, sobrenome famoso, milhões de seguidores, estava ali falando de filho como se filho fosse o único fio que segurou ele do lado de cá. E é isso que dá outro peso à história toda. Porque quando você ouve alguém falando dos filhos com essa emoção, e depois ouve esse mesmo alguém descrevendo como dormia a 100 metros da ex-mulher que é mãe desses filhos, você começa a entender por que Virgínia e Zé construíram essa rotina inusitada de condomínio. Os filhos são o centro, e o centro manda. O romance deles pode ter acabado, mas a família continua em pé. Agora, deixando o coração de lado e voltando para os fatos objetivos, o que a gente sabe, com base no que ele mesmo disse publicamente no podcast, é o seguinte. Primeiro, Zé Felipe teve um ano difícil com ansiedade, uso excessivo de medicação e queda hormonal severa. Isso é fato. Ele mesmo falou. Segundo, ele está hoje sob acompanhamento médico, fazendo terapia e em reposição hormonal. Fato. Terceiro, ele tem contato diário com a ex-mulher Virgínia, moram perto e a relação é amistosa. Fato. Quarto, o relacionamento com Ana Castela acabou em definitivo. Fato confirmado pela própria Ana na TV. Quinto, ele está solteiro, sem interesse afetivo no momento e focado em reconstrução. Declaração dele. Passando para os indícios. Primeiro indício, o timing da entrevista, gravada em BH, na semana do show histórico dele na cidade, sugere estratégia de reposicionamento público pensada. Segundo indício, o cuidado dele em não citar Vini Júnior e não atacar ninguém aponta para uma postura de portas abertas para futuros capítulos. Terceiro indício, a rotina de condomínio com a Virgínia e o jantar recente em família indicam que o vínculo deles vai muito além de coparentalidade formal.
E passando para os rumores, aqueles que circulam sem confirmação, mas que ganham corpo. Fala-se que há uma possibilidade, ainda não confirmada, de retomada com a Virgínia depois da Copa do Mundo, sempre segundo videntes e colunistas. Fala-se que o Zé teria recebido convites de programa de TV para assinar contrato como apresentador fixo no segundo semestre, também sem confirmação. E fala-se que o próximo single dele, previsto para maio, é uma música que fala explicitamente sobre recomeço. Tudo isso é boato. A gente registra e espera. Para fechar, amiga, um panorama rapidão para você levar para a amiga que ainda não assistiu o episódio. Zé Felipe abriu o coração no Podcats, admitiu o uso abusivo de remédios, queda de testosterona, impotência e crise de ansiedade. Confirmou que a separação com a Virgínia é amigável e que moram a 100 metros um do outro, criando os filhos em condomínio. Disse que o romance com a Ana Castela acabou de vez e chamou ela de Eu de Saia. Não quis tocar em nomes como Vini Júnior e Gustavo Mioto e se prepara para estrear nesse sábado, em Belo Horizonte, o projeto Uma por Ano, que marca a reestreia pública dele depois do ano difícil. Se uma pessoa querida sua, ou você mesma, estiver passando por uma fase parecida, com ansiedade, com uso de remédios sem acompanhamento ou com qualquer sinal de que algo não está bem, busca ajuda profissional. A história do Zé Felipe mostra que fundo do poço tem saída, mas exige médico, exige terapia, exige tempo e exige gente por perto. Saúde mental não é assunto de vergonha. E para você que chegou até aqui, obrigada de coração. Se esse vídeo te ajudou a entender o momento do Zé Felipe, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrita, ativa o sininho para as próximas atualizações e me conta nos comentários. Você acha que Zé Felipe e Virgínia voltam depois da Copa do Mundo? Sim ou não? Quero saber. E fica comigo porque amanhã mesmo, sábado, acontece o show Uma por Ano em Belo Horizonte. E qualquer coisa que rolar na plateia, qualquer aceno, qualquer surpresa, qualquer presença inesperada, a gente cobre aqui em primeira mão. Se a Virgínia aparecer no evento e postar um story qualquer da cidade, isso muda a leitura da semana inteira. Se ela sumir das redes, também muda. Qualquer movimento dela nas próximas 24 horas vai ser comentado. Já sabe o que fazer. Sininho ativado, notificações ligadas e a gente se vê no próximo vídeo com o que o Zé Felipe preparou para a noite mais esperada do sertanejo brasileiro em 2026. Um beijo grande e até já!